Saudações de paz! Estamos no terceiro e último dia do primeiro congresso online de meditação Raja Yoga da Brahma Kumaris. Durante o primeiro e segundo dia, nas palestras anteriores, vimos sobre os aspectos básicos da meditação Raja Yoga e seus desdobramentos nas diversas áreas da vida. Hoje vamos explorar um pouco o aspecto do poder de criar que a alma, o ser imaterial tem. Eu e o mundo. Meditar é criar. Quem sou eu? Vamos recapitular? Eu, a alma. Eu, o ser vivo imaterial. Eu, o ponto de energia. Eu, aquele ser que pensa, que sente e que cria. Mas o que é que eu crio? O que é que eu crio na minha vida? Eu, a alma, crio o quê? Quando eu estou esquecida de que eu sou esse ser imaterial, quando eu estou presa na consciência corpórea, pensando que eu sou o personagem, pensando que eu sou os meus papéis, o que é que eu crio? Crio sentimentos e pensamentos que nem sempre são positivos, não é? Crio pensamentos e sentimentos misturados, confusos, contraditórios, que vão gerar uma série de problemas na minha vida. Mas, quando eu sou consciente da alma, do ser espiritual, toda a minha criação é baseada nas qualidades inatas do ser. Paz, pureza, amor, felicidade, verdade, poder espiritual. Então, primeira coisa que eu preciso ficar atenta é que eu tenho essa capacidade de criar. Eu, a alma, tenho a capacidade de pensar, de sentir e de criar. Eu posso direcionar minha criatividade para as coisas positivas ou para as coisas negativas, mas eu preciso compreender o que é criatividade. Ser criativo ou não ser criativo? Alguns dizem que não tem criatividade, outros dizem que tem criatividade, como se criatividade fosse um dom. Criatividade não é um dom, criatividade é uma habilidade da alma e ela pode sim ser desenvolvida. A capacidade de criar é um dom e essa capacidade todos nós temos, é uma capacidade inata, só que uns criam coisas bonitas e outros criam problemas. Mas o tempo inteiro nós estamos criando. Direcionamos nossa criatividade para as coisas belas e positivas ou direcionamos nossa criatividade para coisas negativas, como criar confusão, medo, problema. Não é assim? Mas eu preciso compreender que essa minha capacidade de criar pode se reverter em várias coisas boas na minha vida. Mas para isso, o que é que eu preciso fazer? Desenvolver essa habilidade. E como é que eu desenvolvo a habilidade de criar, de ser criativo? Primeira coisa que eu posso fazer para desenvolver a habilidade de ser criativo é ficar atento a apreciar tudo, apreciar todos, observar, ser um observador desapegado da vida. Observar a paisagem, observar as pessoas, observar os mecanismos da vida. Tudo isso vai me dar uma visão panorâmica para que eu possa desenvolver a minha criatividade de uma forma muito boa. A outra coisa relacionada à criatividade é o que é que bloqueia a minha criatividade. Se eu quero controlar tudo e todos, eu bloqueio a minha própria criatividade e a dos outros. E aí, sabe como vai ser o meu processo criativo? Como alguém que escreve, amassa aquele papel, joga fora porque era rascunho. Desenha, amassa e joga fora porque era rascunho. Ou seja, o tempo inteiro eu vivo em ensaios e erros. Não era assim, não deveria ser assim, você fez errado, você não poderia ter feito dessa forma, não, porque sim, porque não. E aí, o meu processo de criatividade, a minha capacidade
de ser criativo é bloqueada. E a dos outros também, aqueles que estão à minha volta, têm medo de ser criativos porque eu não vou aprovar. Então, esse bloqueio, através da meditação Raja Yoga, pode ser dissipado. Porque quando eu medito, quando eu sinto para meditar, minha capacidade de criar se expande. E o que é que eu crio através da meditação? Nós vamos ver isso mais à frente. Mas o mais importante é observar como cresce a criatividade. A criatividade cresce nas experiências do dia a dia, nas coisas que não deram certo também. Por exemplo, no meu dia a dia, várias coisas que acontecem me fazem ter alguma ideia, me fazem pensar em alguma coisa que vai resolver uma situação. E também as que não deram certo. Muitas coisas geniais que existem no mundo nasceram, surgiram a partir de coisas que não deram certo, a partir de coisas que não funcionaram, coisas que foram quebradas, coisas que foram bloqueadas, e a partir dali surgiu a solução. Mas como surge a solução? O foco precisa migrar do problema ou do que não deu certo para a criatividade, ou seja, para a solução. A minha capacidade de criar fica voltada para solucionar. Se a minha capacidade de criar estiver a serviço de solucionar, a criatividade é ativada. E a meditação propicia muito isso. Quanto mais eu medito, mais eu exploro o meu mundo interno e mais minha criatividade se desenvolve. E na criatividade existem duas vertentes, dois níveis, digamos assim. Um nível da criatividade é o nível externo, que é a criatividade voltada para a ação, para criar coisas belas, para criar situações belas, para criar soluções para as coisas do dia a dia. Essa capacidade de criar, essa criatividade tem sido muito explorada. Mas existe um nível mais profundo de criatividade que nós não temos explorado. E essa é a criatividade que nós precisamos explorar agora, especialmente nessa época que estamos enfrentando essa pandemia, que estamos confinados em casa. Precisamos realmente explorar esse nível profundo de criatividade, que é a criatividade interna. A criatividade externa é voltada para a ação. A criatividade interna é voltada para a meditação. E a meditação Raja Yoga é uma meditação que explora profundamente essa criatividade interna, essa capacidade de conectar minha criatividade com o silêncio, com o meu mundo interno, de ir nas profundezas da mente, de ir nas profundezas do autoconhecimento. Para ilustrar o poder dessa criatividade interna, eu gostaria de contar uma historinha da mitologia hindu, que é a história de Ganesha e Kartikeya. Ganesha é uma divindade da mitologia hindu, aquele que tem a cabeça de elefante, não sei se vocês conhecem, a maioria sim, ele é muito conhecido. E ele tinha um irmão chamado Kartikeya. Os dois são filhos de Shiva, Deus Todo-Poderoso. E estavam eles brincando, ainda crianças, e havia um docinho indiano que eles apreciavam muito, que era o laddu, um tipo de doce indiano que era o preferido dos dois. E sua mãe, Parvati, muito amorosamente, preparou uma bandeja de laddu para os filhos, desses docinhos. E eles foram comendo, um pega um, outro pega outro, até chegar ao final. Só sobrou um doce. Quando sobrou o último doce, os dois foram com a mão para pegar. E aí o pai, que estava observando a distância, disse: alto lá. Aquele que der a volta ao mundo primeiro, ganha esse último doce. Kartikeya tinha essa natureza da ação, de agir, de criar, de executar. Imediatamente ele montou no pavão e saiu para dar a volta ao mundo. Ganesha
É conhecido como Deus da sabedoria e o destruidor de obstáculos. Então Ganesha sentou, meditou e explorou seu poder de criatividade interna. E ele refletiu e chegou à conclusão de que o mundo é uma criação. E quem é o criador do mundo? Deus, seu Pai. Então ele disse: se eu dou a volta em torno do Criador do mundo, eu estou dando a volta em torno do mundo. E assim ele o fez. Deu a volta em torno de seu Pai e sentou em meditação. Passado pouco tempo, volta Kartikeya, apressado. Já dei a volta ao mundo. O doce é meu. Aí Ganesha falou alto lá. Você deu a volta ao mundo e eu dei a volta em torno do Criador do mundo. Então, o doce é meu. Aí os dois foram perguntar ao pai. E o pai falou: Ganesha tem razão. Mas Ganesha, muito misericordioso, compassivo, dividiu o doce com o irmão. É benevolente, gosta de compartilhar. Mas o que é que temos aqui nessa situação, nessa história? Muitas coisas na nossa vida nós podemos resolver internamente, sentando em silêncio, sentando em meditação, tendo clareza interna, e a meditação Raja Yoga propicia isso. Se eu sento em silêncio, se eu me conecto a Deus, a fonte suprema, eu recebo clareza, eu recebo percepção do que foi, do que é, do que será e do que precisa ser feito. Então, esse poder de criatividade é usado internamente para resolver as situações. Quando eu levanto da meditação, eu já levanto segura, eu já levanto capaz de solucionar. É muito diferente dessa criatividade relacionada à ação que me faz correr o tempo inteiro. Agora, esse momento não é o momento de correr, é o momento de parar, é o momento de silenciar, de usar o poder interno do silêncio, de escutar o silêncio, de usar o poder criativo internamente para conhecer seu potencial interno e a partir dali deliberar. E aí, quando existe essa capacidade de sentar, desacelerar, e uma expressão que eu gosto pessoalmente, ficar de molho. Sabe quando você precisa lavar uma roupa, que ela está com mancha? O que é que você faz? Se você esfregar, ela rasga, não é assim? Se você colocar um produto abrasivo, ela rasga. O que é que você faz para tirar as manchas de uma roupa muito suja? Coloca de molho. A meditação Raja Yoga tem essa capacidade de me colocar de molho, para que as manchas das negatividades, dos traumas, das dores, das angústias, dos medos, seja dissolvida facilmente, suavemente. E aí, essa criatividade interna é usada a serviço disso. E quando eu estou nesse estado de molho, e experimento essa limpeza interna, experimento que a roupa da alma foi limpa, experimento que as manchas das angústias, das tristezas, dos medos foi dissipada. Quando eu levanto dessa meditação, eu levanto num estado muito belo, que é o estado de benevolência. Ou seja, a minha criatividade foi usada a serviço da benevolência. Isso é meditação Raja Yoga. Eu sento, me conecto com Deus e o meu processo, o meu poder criativo é usado a serviço da benevolência. Como? Primeiro, antes de como, o quê? O que é benevolência? Benevolência é aquela capacidade de doar, de ser um ajudante, aquela capacidade de ser um sol, como Deus. O meu estado interno não é de um tomador, de uma esponja, de ficar o tempo inteiro querendo receber. Você tem que me dar atenção, você tem que me dar amor, você tem que me dar respeito. Eu preciso.
esse estado de ser esponja nos levou à ansiedade, nos levou à depressão, nos levou a tantos problemas mentais, inclusive. Então agora é hora de desenvolver a nossa capacidade de doar, de ser um sol, de ser benevolente, de servir. E quando eu sentei em meditação e internamente fui preenchida por essa conexão com Deus, quando eu levanto dessa meditação, eu levanto benevolente. Agora, eu preciso ficar atenta à benevolência. Porque existem dois tipos de benevolência. Existe a falsa e a verdadeira. Existe a bolsa verdadeira e a bolsa falsa, não é? A joia verdadeira e a joia falsa. Benevolência também. Tem pessoas que elas se consideram benevolentes, que elas se consideram doadoras, mas a motivação que existe por trás dessa benevolência e dessa doação é uma motivação egoísta, é uma motivação egocêntrica. A motivação é me sentir bem. Eu sou bom, eu sou ajudante, eu sou doador, eu sou cooperativo. Ou então, uma motivação ainda pior, que é a de mostrar: olha como eu sou bom, olha como eu faço bem as coisas. Essa não é a verdadeira benevolência. A verdadeira benevolência é altruísta. Quer servir, quer ajudar. Não está preocupado em receber nada em retorno. Não está preocupado em mostrar que está ajudando. Simplesmente é um movimento natural da alma, de dentro para fora. A alma preenchida é uma alma naturalmente doadora. Com quem nós aprendemos isso? Com Deus. É com Deus que nós aprendemos sobre benevolência, porque benevolência é doação altruísta. E como é que Deus nos ensina isso? Nós já vimos ao longo desse congresso que assim como a alma é um pequeno ponto de energia viva, um pequeno ponto de luz, que tem a mente, que pensa, sente e cria, que tem um intelecto, que discerne, que julga, que visualiza, que tem um banco de dados, de memória, que armazena tudo, assim como a alma é esse ponto, com essas capacidades, a alma suprema, Deus, também é um ponto de luz, como essa imagem aqui, atrás de mim, desse quadro. A alma suprema é uma luz imaterial, só que nós vivemos em um corpo, no mundo físico, e a alma suprema vive no mundo além. Mas como é que eu aprendo benevolência desse ser que nem um corpo tem para me ensinar? Como é que eu aprendo benevolência com ele? A meditação Raja Yoga nos ensina a conviver com Deus. Como é que eu posso conviver com alguém que é imaterial? Simplesmente, se eu pratico a consciência de alma, se eu experimento a mim mesmo como um ponto de luz, como uma alma imaterial, eu posso sim ter um relacionamento e uma comunicação clara com esse ser supremo. Aliás, é essencial nesse momento em que vivemos ter um relacionamento próximo, cúmplice, amigo com Deus. É essencial, porque o que nós estamos vivendo é uma situação sem precedentes e nós precisamos ter a humildade para compreender que sozinhos nós não conseguimos ultrapassar isso. Nós precisamos sim da força de Deus, do poder de Deus, da conexão com Deus. E é isso, é essa conexão com Deus que vai nos ensinar a benevolência. Porque como é que Ele se comunica conosco? Ele nos ensina a doar doando. Ele nos doa paz, Ele nos doa amor, Ele nos doa respeito, Ele nos doa consideração, Ele nos doa proteção. São tantos os presentes que Deus nos dá sem esperar nada em troca. Ele não espera reconhecimento, Ele não espera nem que você tenha fé nele. Mesmo que você diga que não acredita em Deus, ainda assim Ele acredita em você, tem consideração por você
e lhe provê de todas as capacidades, virtudes e poderes espirituais. Então, é com Deus que se aprende a ser benevolente. Quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais eu me conecto e recebo essa energia poderosa, mais eu aprendo no meu coração o que é benevolência, o que é doação altruísta. Nós aprendemos com o exemplo dele, o exemplo de Deus, de altruísmo, de não querer nada em troca, apenas doar como o sol. O exemplo dele nos ensina a sermos também benevolentes. E aí, como é que essa benevolência se traduz em prática? Simplesmente reconhecendo a grandeza do outro. Porque uma coisa linda em Deus é que Ele nos aceita como nós somos e reconhece a nossa grandeza, mesmo que nós mostremos 99 defeitos. Ainda assim, Ele reconhece o nosso valor por trás dessa sujeira toda. A mesma coisa, a mesma postura nós precisamos ter. Essa postura de ser benevolente, de reconhecer a grandeza do outro. Mas para isso, antes eu preciso aprender a reconhecer a minha própria grandeza. E para reconhecer a minha própria grandeza, primeiro eu preciso me aceitar, com minhas qualidades, com meus defeitos, com o que já está pronto, com o que ainda está sendo preparado, com o que deu certo, com o que não deu certo. Eu preciso aprender a gostar de mim, me aceitar e me apreciar. E quando eu gosto de mim, me aceito e me aprecio, aí eu também tenho essa capacidade de aceitar o outro como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse, mas como ele é. E também tenho essa capacidade de apreciá-lo, mesmo que ele mostre dificuldades, mesmo que ele mostre uma natureza desafiadora, ainda assim eu vou ser capaz de apreciar suas qualidades, porque é muito fácil ser benevolente com quem mostra uma natureza fácil, com quem está o tempo inteiro concordando com você, aceitando o que você diz, pensa como você, aí é muito fácil. Agora, ser benevolente e ter essa capacidade de apreciar aqueles que não pensam como você, que não agem como você e que lhe desafiam, aí é que está a verdadeira benevolência. E como é que essa benevolência se traduz na minha vida? Como é? Se traduz em compaixão. Mas como é que ela se traduz em compaixão? Quando ela é experimentada na meditação, porque meditar é desenhar na alma a benevolência. E então, se eu desenho na alma a benevolência, a minha postura de vida muda. Eu paro de querer tomar o tempo inteiro e me torno um doador, como nós já falamos aqui. Me torno aquele que é compassivo. Me torno aquele que é capaz de ajudar o outro. E o que é ajudar o outro? É querer que o outro faça o que eu quero? É querer que o outro siga minhas normas? É querer que o outro ande pelo caminho que eu quero? Não. Ajudar o outro é fazer com que ele reconheça a própria grandeza, o próprio valor, a própria bondade, o próprio potencial. Isso é que é ajudar. Muitos pais acham e muitos amigos que ajudar é ditar normas e fazer com que os filhos sigam ou que os outros sigam. Ajudar é despertar o melhor no outro. Mas, para ter essa capacidade de despertar o melhor no outro, eu preciso fazer bom uso da minha meditação Raja Yoga. E qual é o bom uso da minha meditação Raja Yoga? É aprender a me tornar um rei de mim mesmo. Quanto mais conexão com Deus e consciência de alma, mais eu desenvolvo a autossoberania. A autossoberania me faz ser um rei de mim mesmo, ter capacidade de controlar minhas emoções, de controlar meus pensamentos, de redirecionar minha energia,
Porque se eu não tenho essa capacidade, esse autocontrole, eu começo a querer controlar os outros. Começo a querer direcionar os outros. E aí eu saio do campo da compaixão e entro num campo que a gente já conhece bem, que é o campo da confusão. A confusão vem da consciência do corpo, a compaixão vem da consciência da alma, desse estado interno de usar a minha criatividade a serviço da benevolência, e nesse estado de benevolência eu sinto que ajudar é ser compassivo com todos, com quem concorda comigo e com quem não concorda comigo, com quem é fácil, com quem é difícil. Dá para ser assim? Dá, e devemos ser assim. E agora, esse momento em que estamos vivendo é um momento em que precisamos aprender isso. Esse é o momento da compaixão. Esse é o momento de despertar a própria bondade e despertar a bondade no outro. Esse é o momento de reconhecer o próprio valor, a própria grandeza e reconhecer o valor e a grandeza do outro. É esse o momento. Não é à toa que estamos confinados com as pessoas mais próximas ou que estamos confinados sozinhos. É porque precisamos aprender alguma coisa. Quem está sozinho precisa aprender alguma coisa consigo mesmo. Aprender a conviver bem consigo mesmo. Aprender a ser seu próprio amigo. E quem está convivendo com a família, além de ter esse aprendizado de aprender a viver bem consigo mesmo, precisa aprender a viver bem com os outros. E o que vai me permitir viver bem comigo e com os outros, ser benevolente, como é a benevolência na ação, traduzida na prática? É compaixão. E compaixão é ser luz na vida dos outros. Então, o quanto eu sou luz na minha própria vida e nos outros. Se eu sou consciente de que eu sou uma luz, o que é que uma luz faz? Uma luz ilumina. Então eu espalho essa energia de luz, eu espalho essa vibração boa, eu espalho essa vibração baseada nas qualidades inatas do ser. E o mesmo se aplica aos outros. Quando eu convivo com o outro, é para dar ânimo, entusiasmo, alegria, apreciação, várias virtudes que existem e não estão sendo compartilhadas. Por quê? Por que não estão sendo compartilhadas? Porque já que eu perdi a noção, a consciência da minha própria grandeza e da grandeza dos outros, eu estou afundando em um estilo de vida mundano, barato, inútil. Toda a minha energia ao longo do dia é gasta em desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de comida, desperdício de recurso, desperdício de energia, o tempo inteiro. Não estou desperdiçando. Por quê? Eu desperdiço palavras fofocando, eu desperdiço minha visão assistindo coisas negativas, eu desperdiço a minha atenção, dispersando a minha atenção em coisas diversas e inúteis. E se falta esse foco, se falta essa concentração, falta poder. E se falta poder, como é que eu vou ser um Raja Yogi? Não é? Então, é muito importante ter compaixão por si mesmo, ou seja, ser luz na sua própria vida, e compaixão aqui significa ter filtro, ter escolha, focar, direcionar o que é melhor para o ser sagrado que você é. E ter compaixão pelos outros, propiciando também a melhor experiência, a mais elevada experiência para o outro. Que o outro, quando chega perto de você, se sinta iluminado e não obscurecido. E para experimentar isso, eu convido vocês agora a uma meditação. Mas não é uma meditação tradicional das que vocês já experimentaram. Agora, como o nosso tema é criatividade, nós vamos experimentar uma meditação criativa. Essa meditação tem imagens e ela tem um nome sugestivo, que é de pássaro à semente, ou seja,
experimentar a si mesmo, a alma, como um pássaro, e esse pássaro ficar livre da gaiola, e esse pássaro alçar voo, e esse pássaro depois experimentar, além da expansão, a introspecção, e na introspecção experimentamos ser uma semente, um ponto, e dessa semente a árvore da nossa vida surge. E essa árvore é cíclica, então tem a hora dela se expandir e tem a hora dela se retrair. Compreender esses vários momentos da vida, a hora de expansão e a hora de retração. E na hora de retração é a hora de conexão com Deus. Nós estamos vivendo nesse momento no mundo, um momento de retração, desaceleração em todos os níveis, em todas as áreas da vida. Então é hora de voltar a ser semente, é hora de conexão com a fonte, com a luz suprema. Vamos experimentar essa meditação agora? Eu respiro profundamente, acalmo o corpo e concentro a minha atenção no centro da testa, na alma, na luz imaterial que eu sou. Eu observo que a minha mente está como uma gaiola, com muitos pensamentos inúteis, desnecessários e às vezes pesados, negativos. Dessa forma, eu, a alma, o pássaro imaterial, quero voar, quero sentir liberdade e não consigo. Os pensamentos me aprisionam, me puxam de novo e de novo. Os pensamentos relacionados a eu e meu. Mas agora eu vou entrar profundamente na experiência de ser um Raja Yogi, de ser uma alma com poder e força interna. Eu, o pássaro imaterial, começo a criar conscientemente pensamentos puros e positivos, com o objetivo de derreter, dissolver a gaiola. Eu penso, eu sou um ser de paz. Eu sou uma alma pura. Eu sou leve. Eu sou luz. E suavemente a gaiola se dissolve. E eu visualizo o céu, o ilimitado, a amplidão. Eu, a alma, o pássaro imaterial, experimenta agora leveza e liberdade. Em silêncio, eu aproveito o ilimitado. Meus pensamentos se tornaram leves, suaves, fluidos. E mais eu sinto proximidade com Deus. Eu, pássaro, estou voando além, voando acima, voando ao encontro da fonte de luz, do Sol Supremo,
Eu sou um pássaro de luz, voando para Deus. Essa conexão com Deus me torna leve, despreocupado e ao mesmo tempo poderoso. Eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto paz, eu experimento a paz, eu sou paz. Então, eu vou ainda mais profundamente no silêncio e experimento ser semente, uma semente que brota e cresce, uma semente que se torna uma árvore. Eu, a semente poderosa, me expando agora em expressão, na forma de uma árvore. Eu dou estabilidade, eu dou frescor, eu dou frutos. Eu sou uma árvore frondosa e doadora, benevolente. Eu existo para servir, para doar. Mas então eu percebo que o ciclo gira e é hora de voltar a ser semente. É hora de me mover da expansão para a concentração. É hora de mover da ação para a meditação. Eu volto ao silêncio. Volto a ser semente, ponto de luz, imagem e semelhança do Pai Supremo, a Luz Suprema. Om Shanti, eu sou um ser de paz. Espero que vocês tenham apreciado a nossa meditação, que tenham se experimentado como um pássaro livre, alçando o voo com naturalidade, com leveza, com liberdade, mas também que tenham experimentado estabilidade e concentração de uma semente. É muito importante equilibrar os dois, liberdade e concentração, leveza e estabilidade, muito importante. E a meditação Raja Yoga, quando praticada diariamente, quando exercitada em pensamentos, palavras e ações, quando tornada em estilo de vida, nos capacita a experimentar liberdade e estabilidade. E, sobretudo, nos capacita a experimentar essa proximidade de natureza com Deus, que é o estado de benevolência, o estado interno de autocompaixão e compaixão pelo outro, ou seja, de reconhecer a própria grandeza e reconhecer a grandeza do outro. Se eu reconheço a minha grandeza e reconheço a grandeza do outro, não vai haver nenhum tipo de bloqueio nos relacionamentos. É assim que construímos harmonia. É assim que construímos um mundo novo, através dessa conexão sem fio. Eu, a alma, com a alma suprema. Recebo força, recebo poder, me torno autossoberano e compartilho tudo que eu recebi com todos. Muito obrigada pela atenção de vocês.
vamos praticando a consciência de alma, a conexão com Deus, as virtudes, o comportamento voltado para essa nova consciência e assim vamos construindo juntos um mundo novo. Om Shanti.